Talvez você concorde comigo. Quem participa da COP27 no Egito deve vivenciar uma experiência única, não é mesmo? Palestras com grandes especialistas em meio ambiente, estandes com diversos produtos inovadores e muitas ideias para o sequestro de carbono da natureza. É sobre um desses trabalhos que vamos falar hoje. Rodrigo Franco Dias, CEO da Connect Farm. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, tudo bem, pessoal? Como é que tá? Muita satisfação em tê-lo aqui, né? E soube que deve ter sido realmente uma apresentação importante para vocês, né? Como um segmento da tecnologia que tem muito a contribuir nessa questão de manter a sustentabilidade, né? Das florestas, né? No caso da produção agrícola. O que foi possível apresentar lá, Rodrigo? Olha, Fábio, a Connect Farm foi apresentar o seu case, né? Como que a gente está levando esse modelo de agricultura sustentável para os agricultores no Brasil. Então, a gente trouxe alguns casos, né, de produtores, por exemplo, que a gente já tem feito. Nós temos um grande objetivo na Connect Farm, obviamente, né? Iniciando a nossa conversa, que é primeiro que a gente é signatário do Pacto Global. Isso nos coloca de frente a seguir alguns compromissos dentro das 17 compromissos, 17 diretrizes que a ONU traz para construir sustentabilidade no mundo. Um deles é o combate aí à fome, né, a erradicação da fome, da pobreza e educação. E a gente faz isso olhando para a agricultura. Olhando para a agricultura no fato seguinte, como que a gente pode levar para o agricultor, um modelo de negócio, um modelo de agricultura onde ele possa ser eficiente na sua produção, ao passo que ele possa, ao mesmo tempo, ser sustentável, né? Então, a gente está falando aí, basicamente, de como o produtor brasileiro, né, e esse foi o tema que a gente foi apresentar lá de fato, como que a gente mede o carbono que ele tem no solo, como ele adota práticas agrícolas, ou seja, práticas agronômicas, que ajudem ele a sequestrar o dióxido de carbono do ar e fixar isso no solo através da sua propriedade rural, através da sua atividade agrícola. Esse é o que a gente foi mostrar lá. É isso, Rodrigo. Eu sei que a empresa presta um serviço de pesquisa, fazendo um raio-x realmente do solo, né? E tem já importante extensão no Mato Grosso do Sul, né? Inclusive em Goiás e São Paulo também a empresa tem alguns serviços por lá. Agora me diz, Rodrigo, você acha que o produtor hoje tem consciência desse estudo do manejo do solo como forma de proteger o meio ambiente? Ele está preocupado? Ele tem se interessado mais? Tem. A gente tem descoberto que, à medida que a gente consegue melhorar a fertilidade do solo do agricultor, através dessas práticas sustentáveis, ele também ganha mais produtividade. Ou seja, não é só assim, eu vou ser sustentável e vou ter só o custo da sustentabilidade. Não. É possível ganhar dinheiro com a sustentabilidade produzindo mais, né? E nesse viés que a gente tem mostrado para o agricultor, isso tem convencido os agricultores que vale a pena ser sustentável. Então, a gente tem feito esse trabalho, né, não só no Goiás, mas também a gente tem feito já em 10 estados no Brasil. A gente está começando a levar essa proposta também para os Estados Unidos, para produtores americanos, né, para que ele possa se autofinanciar no seu processo de sustentabilidade. A gente viu na COP aí, teve um dia de finanças, né, especificamente falando sobre crédito, sobre modelos de negócios que podem ser. O produtor ele precisa, obviamente, do financiamento para entrar no processo, para fazer essa mensuração. Isso tem um custo, né, para isso, obviamente. Mas a gente percebe que cada vez mais aumenta a adesão dos agricultores do Brasil para que ele seja sustentável e possa ter mais resultado com isso. Legal, Rodrigo. E vocês tiveram ali a oportunidade de fazer uma apresentação por meio do SEBRAE, né, de sustentabilidade, também pelo Ministério do Meio Ambiente. Eu acho que vocês estão tendo essa experiência, né, de levar para o mundo, né, o que a gente aqui no Brasil já está tendo a oportunidade de trabalhar, né, questão, para quem não conhece, a empresa é de startup, né, então ela tem um desenvolvimento nesse segmento importante. Agora, Rodrigo, o senhor falou da maior produtividade. Agora, o produtor pensa em custos. Ele pode, no início, ter um custo maior, mas isso vai tendo retorno ao longo dos anos, né?
Exatamente. Esse é o ponto principal, né? Se vai pensar especificamente no mercado de carbono, né? Fixar carbono no solo, armazenar carbono e vender carbono, a gente está falando de ciclos de pelo menos 5 anos, né? Onde a gente vai medir o que ele tinha no início do processo, o que ele acumulou durante o período da agricultura dele, e isso vai trazer, então, um resultado financeiro, um acúmulo de carbono, o famoso delta de carbono. Mas durante esse processo, né, ele tem que ganhar dinheiro também. A gente entende isso. E a gente está identificando que quando ele consegue melhorar a saúde do seu solo, ele consegue aumentar a sua produtividade, né? E acho que esse é o caminho e esse é o segredo do Outro trabalho. ponto interessante, eu acho que também deve ser destacado, é que a gente tem uma biodiversidade fantástica, coisa que os outros países poucos conseguem, né? A gente também tem pontos de pesquisa vários, né? A gente posso citar apenas uma aqui, que é a Embrapa, com um importante papel no cenário. Agora, o senhor acha que é possível realmente o produtor aliar essa questão do bioma e a sua produção, seja em qualquer área? Certamente. Isso é muito importante. O trabalho que a Connect Farm faz, ele é desenhar um modelo de agricultura para cada ambiente de produção do agricultor. Os nossos algoritmos, a nossa tecnologia, ela permite para que o produtor ele possa, independente do tipo de bioma que ele está, que ele possa, na sua própria área, tirar o máximo possível daquela área. Quando a gente olha para esse cenário, a gente vê o Brasil, como o senhor falou no início, né? A gente tem muitas oportunidades no Brasil. O Brasil é riquíssimo em recursos naturais. A gente até não dá o valor que deve, né, para a quantidade de água, florestas, matas que a gente tem no Brasil. E o Brasil, e o que eu percebi na COP, né? Que o Brasil, as pessoas, o mundo, ele olha para a Amazônia porque lá tem um grande estoque de carbono depositado, né? E isso no futuro vai gerar muito dinheiro para o país. Isso é uma grande ameaça para a economia global, a potência que o Brasil tem de se tornar um grande exportador de carbono. Então, isso atrapalha um pouco. Mas se a gente vai olhar, incomoda um pouco os outros países, mas se a gente vai olhar do ponto de vista do agricultor, hoje nós temos aí 170 milhões de hectares em áreas de pastagens degradadas, espalhadas por todos os biomas brasileiros, que podem ser convertidos em áreas de agricultura, ou que a gente pode implementar esse modelo de agricultura sustentável, convivendo com a pecuária, obviamente, que a gente pode triplicar a área de produção do Brasil sem derrubar nenhuma árvore. Então, esse é o grande potencial, e isso que a gente pode, essa tecnologia que a gente pode aplicar para qualquer bioma, ou seja, manter o nosso recurso natural em pé e mesmo assim ainda crescer em produtividade. Perfeitamente, porque a gente apresenta alguns programas aqui no AgroMais mostrando isso. É possível, né? É possível investir, é possível pensar que a gente é capaz na sustentabilidade e a pesquisa está aí para mostrar isso. Agora, é interessante, recentemente eu também soube que até a irrigação, da forma como ela é feita, por gotejamento e tal, ela pode também ajudar para que possa mitigar essa emissão de carbono, né? Com certeza. Quando a gente vai falar sobre balanço de carbono, a gente fala então do que a gente sequestra e do que a gente emite de carbono. E aí essa questão da emissão, ela está muito ligada com a eficiência com a qual a gente faz isso. Se a gente vai olhar assim, quais são os grandes problemas no mundo hoje, né? É a falta de comida, a falta de energia, né? E a falta de água. A água é um dos recursos muito importantes. E até tem um ponto específico, né? Essa COP27 ela foi feita em Sharm el-Sheikh, que é um deserto, né? Para mostrar o quão importante é essa relação que a gente precisa ter com a água. E muitos países no mundo, principalmente no Oriente Médio e na África, eles têm um problema com água. Então, a irrigação ela passa a ser um ponto importante e o uso eficiente dessa irrigação ela gera uma métrica para mensuração de carbono. Para lá no balanço final de carbono a gente consiga ter esse saldo positivo, sequestrar mais do que emite. E é por isso que a água é tão importante e a irrigação é tão importante nesse modelo. Muito obrigado, Rodrigo, por trazer essas informações, análises e pela apresentação em Sharm el-Sheikh sobre os trabalhos desenvolvidos pela Connect Farm. Muito agradecido. Muito obrigado, Fábio. Obrigado a todo mundo e uma boa noite.